Ah, não. Por que que não foi aqui? Tinha aqui. Beleza. Então, pessoal, vamos começar aqui. A gente vai falar um pouquinho só de processo administrativo, tá? Só mais por desencargo de consciência, eu acho improvável que vá cair muito sobre, tá? É, ele deu mesmo, ele deu mais foco, né, no processo judicial. Então, a gente precisa saber o quê, pessoal? E o lançamento é um procedimento, tá? Um procedimento administrativo fiscal, né? Porque não existe uma lide ali. O processo ele só vai começar quando é instaurado, né, perante o Poder Judiciário, né? Ou propriamente a execução fiscal, né? Então, a própria, esse é o próprio, que a gente começa no processo judicial. Então, temos alguns tipos, temos três tipos de processo administrativo, né? O federal, o municipal e o estadual, tá? Para cada um, para cada ente federativo, né? Isso daqui, pessoal, é leitura, não tem como eu ler tudo isso, não tem tempo, tá? Então, se vocês quiserem fazer uma leitura, é interessante, mas eu não acho que seja tão importante assim, sabe? Tentem ver mais as observações, por exemplo, que, de acordo com a súmula 110 do CARF, é incabível a intimação enviada ao advogado do sujeito passivo, tá? Então, tem algumas coisinhas assim que são importantes, mas eu não diria que são necessariamente, vai ser esse conteúdo, tá? Eu acho que realmente vai ser muito mais o foco no judicial. Então, é que a forma de contagem ela está prevista no artigo 5º. Então, aqui é um recurso para recursos especiais e para prazos, né? Não é em dias úteis, é em dias corridos, tá? Isso administrativamente falando, tá? Então, que o recurso especial é cabível contra a decisão do CARF, tá bom? Tem vários aqui que vocês podem tomar uma ideia, tá? Um cuidado, só para ler mesmo. E esse daqui que é uma questão que ele enfatizou na aula, que conforme a súmula vinculante 21 da STF, o condicionamento da administrabilidade do recurso ou ao arrolamento de bens, equivalente a 30% da dívida, é inconstitucional, tá bom? Então, se ele cobrar alguma coisa quanto à admissibilidade do recurso administrativo, condicionado ao arrolamento de bens, não é constitucional, tá bom? O STF já entendeu isso, tá? Então, tem algumas questões aqui, pessoal, realmente a leitura, não tem como a gente visualizar tudo, tá? Não, não dá tempo, tá? Então, tem muito conteúdo, se vocês verem, 46 páginas de conteúdo, então, realmente, não temos tempo hábil aqui para ler. Então, a leitura vocês precisam fazer em casa, tá bom? Tem aqui essas questões aqui, ó, de processo administrativo fiscal no Paraná, que ele também deu ênfase. Mas, assim, claro, cada uma é interessante, mas eu não acho que ele vá cobrar tanto assim, não, pessoal. Consulta Ei, tributária, quando... Oi, desculpa interromper. Eu não sei se você foi na última aula dele, mas geralmente uma aula antes da prova, ele fala sobre os tópicos que vai cair na prova, tipo, bem mais específico, sabe? Que é realmente o que vai cair. Ele chegou a falar ou não? então, eu tenho alguns tópicos que o Marcos me passou, que realmente eles são os tópicos que a gente vai estudar melhor, tá? Eu só tô passando aqui rapidinho, só para a gente dar uma olhada, mas é assim, pessoal, não vão com muita pretensão que vai ter muito processo administrativo. O judicial, com certeza, mas o administrativo nem tanto, tá? Ah, então tá Beleza? bom, obrigada. Nada, tranquilo. Então, consulta tributária, que é quando o contribuinte ele faz meio que ele vê com o fisco se o que ele pode fazer, né? Por exemplo, eu tenho o bombom, eu vendo bombom e eu quero transformar para wafer para pagar uma alíquota menor, né, de imposto. Aí eu vou ver lá com o fisco, faço essa consulta tributária e aí realmente é, o fisco ele vai responder se eu posso ou não, tá bom? Lembrando que essas consultas, elas são públicas, tá? Tem sempre todo um acesso, né, que todo mundo pode verificar, tá bom? Então, junto ao sistema da Receita Federal, tá bom? E aí, legitimidade para consultar, para fazer a consulta, não para consultar a consulta, pessoal, para simplesmente fazer a consulta.
que é o sujeito passivo de obrigação tributária, o órgão da administração pública e a entidade representativa da categoria profissional, né, o sindicato, por exemplo, tá? Aí tem alguns requisitos, né, que precisa se limitar a um fato determinado, precisa indicar dispositivos da legislação e declarar que a pessoa não tem nenhuma execução fiscal correndo contra ela, que ele não precisa cumprir uma obrigação fiscal, tá bom? E se o objeto não foi, se o fato não foi objeto de desse ano anterior, tá bom? Aí tem aqui os efeitos da consulta, se a consulta é ineficaz ou não, publicidade, o recurso em regra não é cabível, tá? Então, pessoal, agora a gente começa realmente, de fato, o conteúdo que é mais importante, tá? Que são as ações propriamente ditas. A prática judicial tributária, tá? Então, temos alguns tipos de ações, tá? São 7 ações para o contribuinte e 2 ou 3 ações, né, se você considerar. Não, apenas 2 mesmo. 2 ações do fisco, tá bom? Então, são 7 do contribuinte e 2 do fisco. E temos também os recursos cabíveis, né? Apelação, embargo de declaração, agravos e os recursos extraordinário e especial, tá bom? Como que a gente identifica a ação, pessoal? Isso o professor ele deu bastante ênfase, então tem que tomar bastante cuidado, porque a gente vai ter que responder uma questão, provavelmente vai ter que apontar esses passo a passo, tá bom? Então a gente precisa, primeiro passo é identificar a pretensão autoral, tá? Então, identificar a pretensão, qual que é a causa de pedir e o pedido, tá? Então, por exemplo, eu quero pagar, tá? Se eu quero pagar, a minha pretensão é justamente pagar. E aí a gente tem que ir lá nos tributos ver qual que é o tributo que fala que eu tenho que pagar, que é a consignação em pagamento. Então, aí eu já identifiquei a minha pretensão, já paro aqui. Eu já sei qual é a peça que eu vou utilizar, tá bom? Eu não sei qual que é a peça, por quê? Porque aqui a gente sabe, a gente pode identificar a pretensão de pagar e a pretensão de restituição, elas são bem tranquilas, porque só tem uma para cada. Então, de pagar seria justamente consignação e a restituição é repetição de débito. Mas eu não sei as outras, né? A questão da própria pagar ou não pagar e pagar menos. Então, aí a gente tem outras 5, né? Então, a gente passa para o segundo passo, que é se é uma, perdão, eu pulei os passos, né, pessoal? Aqui, então a primeira a gente identifica, depois a gente vê as pretensões, né, que ele quer, e a terceira é observar a linha temporal, tá bom? Então a gente justamente, pessoal, vai observar essa linha. Ó, se estiver antes do lançamento, então veio o fato gerador que nasceu uma obrigação tributária. Se for nesse ínterim aqui, deixa eu aumentar aqui. Se for nesse ínterim aqui, pessoal, vai ser a ação declaratória e o mandado de segurança preventivo. Tá? Agora, ocorreu o lançamento, do lançamento até antes da execução fiscal. A gente tem a ação anulatória e o mandado de segurança repressivo. Tá? E, por fim, na execução fiscal, nós temos os embargos da execução e a exceção de pré-executividade. Tá? Cada um é cada um, a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes, tá bom? Cada ação aqui. Tá? Na prova, se o professor precisar daquele que seja a peça mais célere e menos onerosa, vai ser mandado de segurança, tá bom? Então, qual é a alternativa mais célere e menos onerosa? Por que a mais célere? Porque um rito é sumaríssimo, né? Bem mais rápido que o procedimento comum, e menos onerosa porque não se paga honorários de sucumbência, tá? Agora, tem um problema aqui. O mandado de segurança precisa de prova pré-constituída, ou seja, não admite produção de prova. O direito ele precisa ser, então, líquido e certo, tá? Então, se eu quero produzir uma prova, eu já não utilizo mais o mandado de segurança, tá? Só que qual que é o benefício do mandado de segurança? Se vocês verem aqui, ele pode ser tanto antes ou depois do lançamento, tá? Mas você não vai utilizar o mandado de segurança propriamente, tá? Ele não é necessariamente assim, não é que você não vai utilizar, mas ele não deveria ser utilizado após a juizada da execução fiscal, tá? Mas a gente sabe de casos, por exemplo, que você pode utilizar a ação anulatória, né? A própria ação anulatória após a execução fiscal. Mas isso é uma exceção, tá? Uma medida de exceção. Beleza. Mas vamos então ver aqui, pessoal. Aqui essa observação, né, que os embargos de execução somente serão admitidos se houver garantia em juízo, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá bom? Pessoal, antes da gente entender as ações espécie, eu gostaria só de entender, pessoal,
qual que é a dificuldade de vocês, a maior dificuldade de vocês, assim, mais ou menos, só para a gente ter um parâmetro. Porque aqui eu tenho alguns pontos, tá? Que que o Marcos me passou, que eu acho que realmente são os pontos mais importantes. E aí, a gente vai tentar responder, pessoal, mediante esses pontos, tá? Não vamos tentar, porque se a gente for fazer a leitura de todos os pontos, de tudo, aí vai demorar muito tempo, tá? São 34 páginas de conteúdo de apenas de ações de espécie. Então, realmente é muita coisa. Então, vamos tentar enxugar o máximo para vocês não passarem a tarde inteira aqui, tá? Então, vamos lá, pessoal. A gente já, ó, aqui na mensagem que eu mandei aqui para vocês, ó, e identificar, então, quando usa cada uma das ações, a gente já utilizou, já identificou, então a gente vê o passo a passo lá, né? Qual que é a sua pretensão, em qual momento se encontra aquele crédito, tá bom? Depois, se a gente, aí ele vai falar que ó, tem um caso e temos que dizer qual ação cabe. Então a gente realmente se aplica, o professor ele vai dar um caso para a gente, né? Então ele vai falar que em qual momento, provavelmente ele vai falar em qual momento está, antes ou depois da execução, tá? Antes ou depois do lançamento, e aí a gente vai ter que aplicar cada ação, tá bom? Pontos específicos, o valor da causa e como se atribui naquele caso específico. Então, pessoal, como que a gente vai fazer esse ponto? Eu vou abrir um novo arquivo aqui, tá? E a gente vai fazer uma tabelinha, tá? Vamos fazer uma tabelinha todo mundo junto, tá bom? Porque eu acho que fica mais seguro, a gente aprende melhor fazendo, tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos inserir uma tabela, vamos pegar aqui, vai ser bem grande, tá? A nossa tabela provavelmente vai ser maior que isso, mas a gente vai identificar os pontos mais importantes de cada uma, tá bom? De cada uma das ações. Aqui são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete exatamente, então são cada uma, então a gente vai colocar aqui, ó. Primeiro, ação anulatória, que é a primeira que a gente vai ver, depois a ação declaratória, ou mandato de segurança, para falar a verdade é o mandato de segurança, né, em ordem, né? Mas não faria, não faz mal se for não, se for a declaratória, tá? Deixa eu ver. Ah, não, é a anulatória mesmo. Beleza. Então, ação declara é o contrário. É a declaratória primeiro, depois a anulatória. Vamos. Então, ação declaratória, ação anulatória, o mandato de segurança. E aqui, depois a gente vai ter, ó, depois do mandato de segurança, aí também a gente tem antes do lançamento e pode ser também um mandato de segurança após o lançamento, tá bom? Depois nós temos a repetição de indébito, que ele colocou, repetição de indébito. Depois a consignação e pagamento, tá? Consignação e pagamento. Depois os embargos. Ah, isso, amanhã é sem VAT, não vai poder usar o VAT. Os embargos de execução e, por fim, a exceção de pré-executividade. Executividade. Beleza. Então, pessoal, aqui a gente vai colocar, ó, prazo, que eu acho que é um bem importante, valor da causa, pedido e competência, né? Competência onde que vai ser julgado, né? Em regra, qual foro será o foro competente, tá? Tem mais algum, pessoal? E aqui eu vou colocar, tipo, requisitos, tá? Que aí a gente pode colocar como extra, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui vendo um pouco da ação anulatória. Vamos voltar aqui, então. Eu mandei lá no grupo, pessoal, o arquivo para vocês, o arquivo de direito tributário. Deixa eu ver se eu já mandei. Não, eu só mandei de trabalho.
Eu vou mandar aqui no grupo, pessoal, o arquivo de direito tributário, e aí vocês acompanham, tá? Porque a gente vai ficar nessa aba aqui, dessa tabelinha, tá? A gente vai ver o arquivo depois, tá bom? Mas tá lá, eu vou colocar aqui lá no grupo, aí vocês não vão ter prejuízo, tá? Eu só, então, é rapidinho, já vou enviar aqui. Beleza. Então, já está lá no grupo, pessoal. Acompanhem lá o material. A gente vai estar, então, vamos aqui agora, estaremos na, na página, deixa eu pegar aqui, perdão, na página 34, tá bom? Perdão, página 60, página 60, tá bom? Então vamos lá. A ação declaratória é a primeira que a gente viu, tá? Nós temos tipos de tutela, tá? Então, eu vou colocar aqui também tutela. Acho que é interessante é, para a gente verificar, tá? Então, aqui a gente tem três tipos de tutela, né? A declaratória, eu vou colocar aqui uma medida liminar, porque acho que é melhor que tutela. Medida liminar acho que fica mais, medida liminar, tá? Então fica mais claro. Mas esse ponto a gente vê se a gente vai considerar alguma coisa, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Temos três tipos de tutela na ação declaratória, que é justamente a declaratória em si, né? A declaratória stricto sensu, então seria realmente para dizer se algo existe ou não. A constitutiva, que é para criar ou retirar do mundo jurídico alguma norma, e a condenatória, que é para condenar a parte a algo, tá bom? Então, por meio dessa ação, pretende-se reconhecer que não há nenhuma relação jurídica entre o fisco e o contribuinte que autoriza a cobrança de valores e eventual lançamento tributário, tá bom? Então, a gente tem dois tipos de ação declaratória. Nós temos a declaratória negativa, que também é chamada de anti-exacional, tá? É ação declaratória cujo objetivo é afastar uma obrigação ou confirmar a inexistência de um dever, inexistência de uma relação jurídica, tributária e etc. É a forma mais comum, ou a positiva, que ela é o reconhecimento da existência de um direito, por exemplo, uma isenção, uma imunidade, tá bom? Então, um incentivo fiscal, tá? Então, a gente coloca aqui, prazo, pessoal, qual que é o prazo da ação anulatória? Como não houve nenhum lançamento de nada, nenhum crédito foi constituído, o prazo é que ele não há prazo, tá? Não há prazo. Entretanto, precisa ser antes do lançamento, tá? Então, aqui não há prazo, não existe um prazo específico, mas ele precisa necessariamente ser antes do lançamento, tá? Porque senão, se for depois, aí ele não mais pode ser utilizado, porque aí já existe essa declaratória, tá? Aí já existe esse ato que a gente está tentando verificar, tá? Então, qual que é a competência, pessoal? A competência é o foro do domicílio do autor. Então, a gente vai ali, ó, foro do domicílio do autor, tá bom? Então, essa é a competência. Se o tributo for federal, vai ser Justiça Federal. Se o tributo for estadual ou municipal, Justiça Estadual. Tranquilo? Próximo. Como é regra, então, a gente vai ajuizar essa ação no foro do domicílio do contribuinte. Tá? Então, se existe uma cobrança de IPVA que você quer se precaver, você vai ajuizar na comarca que está cobrando esse IPVA. Tá? Porque, embora seja estadual o IPVA, a cobrança, você mora, por exemplo, em Maringá, você vai ajuizar em Maringá contra o estado do Paraná, tá bom? Agora, se for IPTU, aí vai ser contra o estado, a cidade de Maringá e assim por diante, tá? Terminologia, pessoal. O termo utilizado é propor ação declaratória, tá? Então você vai propor ação declaratória. Eu não sei se vocês acham que isso seja um ponto importante, vocês acham, pessoal? Vamos colocar aqui, né? Acho que não vai matar ninguém também. Terminologia, tá? Terminologia, então, vai ser aqui propor ação
partes serão autor e réu. Tá bom? Então, justamente será esse a questão. Tá? Depois a gente vai embelezar essa tabelinha, tá bom, pessoal? Porque fiquem tranquilos. Os requisitos da inicial, pessoal, são os requisitos normais que a gente sabe, né? Que a gente já está farto de saber, lá do 319 do CPC. E qual que é o pedido, pessoal? Pedido é declarar a inexistência de uma relação jurídica tributária. Então, aqui nós temos dois pedidos, tá? Justamente aqui, ó, dois pedidos, tá? Vamos declarar a inexistência de uma relação jurídica tributária e declarar a existência das condições legais para a fruição de um benefício fiscal. Então, são dois requisitos, são dois pedidos, só que um é da anti-exacional, né, da negativa, que é o primeiro, e a outra é a declaratória positiva, que é o segundo aqui, declarar a existência das condições, tá bom? Então, os requisitos são os mesmos da inicial, tá? Então, artigo 319 do CPC. Vou colocar aqui requisitos e fundamento, tá? Então, tá lá o requisito são do artigo 319 e o fundamento é no artigo 19 do CTN, tá bom? Então, seria justamente perdão, do CTN não, do CPC, tá? Vamos lá, então. Do CPC. Beleza? Próximo. Então, vamos continuar aqui. Antecipação dos efeitos da tutela, nós temos, a antecipação é possível, tá? Então, medida liminar aqui, conforme artigos 300. Nossa, é verdade, Vi. Eu tô... É que eu acabei colocando aqui, a gente tinha que só aumentar para a esquerda aqui. Só um momentinho, pessoal. Vou aumentar aqui, ó. Aqui. Não tá querendo aumentar. Ele tá... É que ele justamente a ação declaratória estava aqui, ó. Então a gente vai ter que aumentar mais um para a esquerda, tá? Deixa eu ver aqui. Ele não está querendo criar mais uma coluna. Exibir. Vamos aqui, rapidinho, pessoal. Eu só tô. Rapidinho. Só vou inserir mais aqui. Ai, ai, ai. Aqui, ó. Inserir. Coluna à direita. Beleza. Ok, agora foi. Então, vamos ter que reduzir isso aqui, tá muito grande. A tabela, pessoal, em si, ela vai ficar pequena, tá? Ela vai ficar, quer dizer, ela vai ser bem grande, mas a gente vai deixar numa letra bem pequenininha para caber tudo, tá? Depois é só vocês verem depois, tá? Vai ficar bem tranquilo, tá? Depois vocês em casa mesmo vocês avançam, vocês dão um zoom aí porque senão não vai dar para ver, não vai dar para fazer tudo, tá? Porque é bastante informação que a gente tem. Só poderia ter introduzido ali negócio na esquerda, mas não tem problema. Tá. De segurança. Aqui. Ação notória vai aqui. E a declaratória aqui. Beleza. Obrigado, Vi. Então vamos lá, pessoal. Agora, vamos continuar aqui com os requisitos. Tá, então, antecipação dos efeitos da tutela, a gente sabe, artigo 300 do CPC e 151 do CTN, tá bom? Então, temos essas possibilidades para a tutela liminar, tá bom? Os requisitos são os requisitos normais que a gente sabe da tutela, né? Que é justamente o fumus boniuris e o periculum memora, tá? Então, são esses os requisitos normais, tá? Só que a gente tem que tomar um cuidado, pessoal, que é justamente quanto
a, é, ao mandato de segurança, tá? O mandato de segurança, ele tem uns requisitos, os nomes são um pouquinho diferentes, tá? Mas a gente vai, quando a gente for ver o mandato de segurança, a gente vê certinho cada um. Ei, cadê você? Por que você tá assim? Tá. É, depois eu vou consertar essa tabelinha, pessoal. Ela vai ficar meio, por enquanto ela tá meio feinha, mas ela vai ficar boa depois, tá? É, então, o pedido a gente já viu, a competência já vimos também. Para os requisitos, são os mesmíssimos requisitos de qualquer ação, tá? De qualquer ação judicial. Então, a gente tem que são o fumus boni oris e o periculum in mora, tá? Agora foi. Então, aqui são os pontos importantes. Tá. Agora, o valor da causa, pessoal, vamos lá. Aqui a gente tem, vou colocar aqui pontos específicos, que vai ser interessante. A gente tem a possibilidade do depósito em dinheiro, tá? Depósito em dinheiro com fundamento no artigo 151 do CTN, inciso 2 do CTN, tá? Então, é possível o depósito em integral. E o que acontece com o depósito em dinheiro? Suspensão da exigibilidade, tá? Então, suspensão da exigibilidade, tá bom? Então, são esses os pontos importantes. Nós temos as hipóteses de cabimento, não sei se vai caber aqui, pessoal, e eu não sei se vai, qualquer coisa a gente pode incluir, tá? Mas vamos colocar aqui, hipóteses de cabimento. Hipóteses de cabimento. A tabela vai ficar enorme, mas o que importa é que vai ter todas as informações que a gente precisa ver aqui, tá? Então, seria justamente, são 3 hipóteses, tá? Rapidinho, são 4, perdão, são 4 hipóteses. Então, que é a declaração da certeza de uma inexistência de uma RJT. RJ aqui, RJT deixa eu ver o que é RJT, pessoal. Tributário. RJT é relação jurídica tributária, tá? Então, coloca aqui relação jurídica tributária, tá? O 2 é o reconhecimento de direito a crédito fiscal, tá? Então, a gente vai ter o direito de um crédito fiscal, né? Então, deixa eu só tirar aqui. O terceiro serve para confirmar um direito a um benefício fiscal, tá? Então, seria justamente essa questão, por exemplo, da isenção, né, de uma imunidade. E o quarto é declarar que existe relação de crédito-débito, tá bom? Então, não existe essa relação, porque não houve o lançamento, então a gente pode declarar isso, tá bom? Próximo, então, a gente viu as hipóteses de cabimento. Os efeitos, pessoal, a gente viu aqui, tá? Justamente, né, os efeitos é para reconhecer um direito e afastar uma futura cobrança tributária, tá? Então, justamente esses serão os efeitos, tá? O prazo, a gente já viu aqui, que é antes do lançamento. E o valor da causa, por fim, a gente vai ver aqui que é o equivalente ao proveito econômico, tá? Então, seria isso, pessoal. Proveito econômico, tá? São esses os pontos mais importantes que a gente viu, tá? Então, seriam essas as hipóteses, tá? Nós temos alguns que vão ter hipóteses de não cabimento. Para falar a verdade, pessoal, eu vou retirar a hipótese de cabimento, tá? Porque eu acho que elas são vai ser mais chato se a gente ver, tá bom? Se a gente ficar vendo todas, porque eu acho que não vai dar muito tempo para a gente ver tudo, tá? Porque as hipóteses de não cabimento, elas são bem extensas também. Não sei o que você tá aqui. Ah, o que está acontecendo aqui?
Tá, então a gente viu aqui todos os pontos, são esses os pontos mais importantes da ação declaratória, tá bom? Aí tem um fluxograma e o professor deu um exemplo de peça, tá bom? Alguma dúvida quanto à ação declaratória, pessoal? Não? Beleza. Então agora a gente vai para a próxima. Qual que é a próxima? A ação anulatória, tá? Então a ação anulatória, pessoal, ela é... Então vamos aqui no ponto, né? Ela vai ser ela vai ter um prazo. Ela não tem um prazo, mas ela vai ser antes do ajuizamento da execução fiscal, mas depois da, é, do lançamento, tá? Não há prazo, mas precisa ser antes da execução fiscal e após o lançamento, tá? Então, temos esses os pontos mais importantes, tá? É de natureza constitutiva, tá? Então, ela constitui um direito, tá? Mas aí ela vai ser uma natureza constitutiva negativa, tá? Assim como nós temos a ação declaratória antiexiacional, que é de natureza constitutiva negativa também. Aqui a gente tem justamente ação anulatória. Aqui, pessoal, a gente pode também colocar uma exceção aqui bem grande, tá? Cabe como medida extraordinária após ajuizada a execução fiscal, tá? Então, mas é uma medida extraordinária, tá bom? Uma exceção bem grande, tá bom? Mas é extraordinário. E a gente já vai ver o porquê, tá? Justamente porque você precisa de alguma certidão, né? Mas você não consegue embargar a execução porque não existe forma de você depositar, né? Você garantir o juízo, que é um requisito primordial para o embargo de execução, ou não existe matéria de ordem pública, que é da execução à pré-executividade, tá? Então vamos lá, pessoal. Próximo ponto. A competência, tá? Então, a competência ela é definida pelo foro do domicílio do autor, tá? Então tem esse o foro do domicílio do autor, em regra, tá? Aí as mesmas questões que a gente viu, de impostos federais na Justiça Federal, municipais, estaduais na Justiça Estadual, tá? A terminologia é propor ação também. As partes serão autor e réu também, tá? Então, justamente isso. Essa seria a nossa terminologia. O fundamento, pessoal, então, o fundamento no artigo 38 da LEF, tá? Então, é da Lei de Execuções Fiscais, tá bom? E aqui, pessoal, a gente tem um ponto específico. Não é necessário depósito em juízo. Aí a gente coloca súmula vinculante número 28, tá? Então, se eu coloco súmula vinculante, pessoal, a gente já sabe que é do STF, tá? Então, conforme a súmula vinculante 28, não é necessário o depósito em juízo, tá bom, pessoal? Entretanto, se houver o depósito, o que que tem? A suspensão da exigibilidade, tá? Então, a gente sempre vai ter, quando houver depósito, pessoal, sempre vai ter essa questão da suspensão da exigibilidade, tá? Então, ele, justamente para a gente depositar, né, garantir o juízo, mas não é necessário, tá? Não é necessário. Tutela provisória, aqui as mesmas coisas que a gente viu também, a medida liminar aqui, ó, artigo 300 e 151 do CTN, tá? Os mesmos requisitos, né? A probabilidade do direito, o risco de dano. Vamos só incrementar aqui, pessoal, a, né, nos dois, tá? Há mais um requisito entendido na doutrina, que é a reversibilidade.
reversibilidade, tá? Então, a reversibilidade dessa decisão é um requisito que é entendido também na doutrina, tá? Mais um requisito. Então, a gente tem o fumus boniuris e o periculum memora, mas também a reversibilidade, tá bom? É um fundamento. Hipóteses de cabimento, aqui são 6 hipóteses, né? Então, realmente são maiores, né? Mais hipóteses ainda, que é quando existe uma irregularidade formal do lançamento, visando anular o lançamento. Pessoal, lembrando, hipóteses, acho muito difícil o professor cobrar qualquer coisa relacionada à hipótese de cabimento, não é do feitio do professor, né? Mas, assim, é quando há alguma coisa errada no lançamento, tá? Ou existe uma irregularidade formal, ou realmente não existe aquela incidência do tributo, tá? Então, foi lançado, hipótese de cabimento, irregularidade, aí pode caber a ação anulatória. O próprio nome diz, pessoal, anular algo. Anular o quê? Anular o lançamento, o auto de infração, por exemplo, tá bom? Aí a gente também tem a irregularidade formal do auto de infração, a não incidência do tributo, imunidade ou isenção, o cálculo incorreto do valor do tributo e violação dos princípios constitucionais tributários. São 6 hipóteses de cabimento, tá? O efeito é justamente anular esse lançamento, desconstituindo o crédito tributário, tá? O prazo, pessoal, a gente tem aqui um prazo justamente para anular o lançamento. Vamos colocar aqui, então, não existe um prazo per se, tá, para se dizer, da ação anulatória. Mas, para anular o lançamento, vai ter um prazo prescricional de 5 anos, tá? 5 anos, tá? Agora, para anular a decisão administrativa, tá, que denegou a restituição, anular a restituição administrativa, a decisão administrativa, aí a gente vai ter aqui um prazo de 2 anos, tá bom? Ah, mas tem que saber isso, pessoal? É importante, tá? Mas aqui mantém, tá bom? Precisa ser antes da execução e após o lançamento, tá? Então, vamos deixar isso bem claro, tá? Cabendo essa exceção que a gente viu ali, tá bom? O valor da causa é o valor lançado mais os acréscimos, tá? E o pedido, pessoal, acho que eu não... É justamente constituir aqui, ó, a procedência do pedido, desconstituindo o crédito tributário, anulando-se o lançamento. Será esse o nosso pedido. Bom? Alguma coisa a mais? Não. Alguma dúvida quanto à ação anulatória, pessoal? Não? Beleza. Agora a gente vai para a nossa terceira ação, que é uma ação bem interessante também, que é o mandado de segurança. Qual que é o prazo, pessoal? Se for repressivo, perdão, se for preventivo, não há prazo. Aí, se for repressivo, há prazo decadencial de 120 dias. Tá bom? Então, será esse os nossos prazos. Se ele for preventivo, não há prazo. Se for repressivo, haverá prazo decadencial de 120 dias. Tá bom? Então, pessoal, o mandado de segurança, ele é sui generis no sentido que ele pode ser interposto, a gente chama de impetrado, né? Então, ele vai ser impetrado antes ou depois do lançamento, mas antes da execução, tá bom? Então, a gente coloca aqui, antes ou depois do lançamento, porém, antes da execução. Bom, então, antes ou depois do lançamento, mas antes da execução, tá? A descrição, né? O instrumento, pontos específicos. Aí a gente coloca aqui, ação mais célere,
menos onerosa, individual ou coletivo, tá? Então, mandado de segurança individual ou coletivo, e aqui a gente vai ter o prova pré-constituída, tá? Pré-constituída. Então, a gente já tem essa prova que ela foi pré-constituída. Então, não há dilação probatória, tá bom? Não tem como a gente criar novas provas, tá bom, pessoal? Então, seria justamente isso da nossa, a prova ela necessariamente precisa ser pré-constituída, tá bom? Competência. A competência vai ser foro. Olha que interessante. Foro não é do domicílio do autor mais, é do local do ato ou fato coator. Tá? Então, se o ato ou fato ele se deu em Maringá, a competência para julgar será do foro federal ou estadual do município de Maringá. Tá bom? Terminologia é impetrar a ação e as partes serão impetrante e impetrado, tá? Impetrante e impetrado, tá bom? Então será essa a nossa terminologia. Fundamentação está no artigo 5º, incisos 69 e 70, tá? Da Constituição. E também nós temos a lei. Temos a lei 12.016/09, tá? Então, perdão, 2016 de 2009. Então, aqui, artigo primeiro da Lei 12.016, tá bom? Então, será o artigo 5º e o artigo 1º dessa lei, tudo bem? Bom, então, beleza, pessoal. Agora, a gente vai ver aqui a medida liminar. Vai ser no artigo 7, inciso 3º, da própria lei 12.016, tá? Eles, pessoal, o mandado de segurança, ele tem 3 requisitos para a concessão da medida liminar, que basicamente são fumus boniuris, periculum mora e a reversibilidade. Mas eles são com nomes diferentes. Perdão, não são 3, são 2, tá? São com nomes diferentes, tá bom, pessoal? Nomes, quais são? Relevantes fundamentos jurídicos, que é o nosso fumus boniuris, tá? E o receio de ineficácia da sentença, tá? Então, pessoal, justamente essa seria esse receio, tá bom? Então, essa ineficácia da sentença, se ela não for obtida agora, poderá haver um prejuízo posterior, tá bom? São esses os requisitos da nossa concessão de medida liminar, tá bom? As hipóteses de cabimento é quando houver ilegalidade ou abuso de poder, o direito líquido e certo não for amparado por habeas corpus ou habeas data, tá? Então, não se pode utilizar, se for possível, utilizar outro remédio constitucional, tá? A gente não vai poder utilizar o mandado de segurança, tá? E a lesão ocorrida ou estiver prestes a ocorrer, tá? E o ato praticado por autoridade coatora, tá bom? Então, seria justamente esses os pressupostos, né, do nosso mandado de segurança, e as hipóteses mais comuns de cabimento é quando a liberação de mercadorias sem o pagamento de tributo em razão de imunidade, isenção ou não incidência, liberação de mercadorias ilegalmente apreendidas, emissão de certidões de regularidade fiscal e potencial exigência de tributo em violação aos princípios constitucionais, tá? Então, essas são as hipóteses mais comuns, tá, de cabimento. Aí temos também as hipóteses de não cabimento, isso vocês podem dar uma lida depois, tá bom, pessoal? Porque é importante, eu só vou dar uma visualizada aqui, que não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Isso é sumulado pela súmula 266 do STF,
tá bom? Então, depois vocês verem, vão ver aqui a questão, vejam aqui as hipóteses de não cabimento, tá? Tem aqui uma das hipóteses, por exemplo, é do ato impugnado houver transcorrido mais de 120 dias. Aí a gente viu aqui, ó, se o for repressivo a prazo decadencial de 120 dias. O decorrido esse prazo não pode mais ser impetrado o mandado de segurança, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. O prazo, a gente já viu, né? O Ministério Público ele vai atuar justamente né, nos mandados de segurança, ele tem a sua atuação, só que a gente vai ter o ato de racionalização. O Ministério Público então, ele vai identificar se aquilo se trata de um interesse público primário ou secundário, tá? O professor ele é promotor, tá? Então pode ser que ele vá considerar alguma coisa, que ele vá colocar alguma coisa assim na prova, mas acho muito difícil, tá, pessoal? Porque o Murilo ele faz umas provas bem tranquilas, tá? Realmente, ele poderia colocar, pessoal, fazer uma prova aqui, que seria a prova mais difícil que vocês irão fazer na vida de vocês, tá? Com tanto detalhe que ele passou. Mas ele não vai fazer isso porque ele é gente boa, tá bom? Mas olha, só dele ter esse poder de fazer, aí realmente, imagina a Valéria, só que mais difícil ainda, entendeu? Rapaz, esse poderia ser o potencial da prova dele. Mas ele realmente é um amor de pessoa, então ele não vai colocar, provavelmente ele não vai se fazer uma prova tão difícil assim, tá? Vamos lá, pessoal, continuando aqui, então. O valor da causa, pessoal, o valor da causa. Quem se arrisca a dizer o valor da causa? Deve corresponder ao proveito econômico. Então, equivalente, equivalente, vou copiar aqui. Então, equivalente ao proveito econômico, assim como na ação declaratória, tá bom? Beleza? Esse é o valor da causa. E, por fim, o pedido, pessoal, faltou o pedido aqui, né? Vou colocar o pedido aqui. Ele está justamente aqui com a terminologia. O pedido são dois, tá? Que é a concessão de liminar ordenando que a autoridade coautora faça ou deixe fazer algo, tá? Alguma coisa, e a procedência do pedido concedendo a segurança em definitivo. Então, a concessão da segurança, a gente não quer a denegação da segurança, a gente quer a concessão da segurança, tá bom? Então, esse é o pedido. E esse foi o mandado de segurança, pessoal. Alguma dúvida? Não? Pessoal, vamos fazer uma breve pausa. 4 horas nós voltaremos. E aí a gente já pega e mata as outras quatro ações. Tá bom? Uma breve pausa aqui. 4 horas a gente volta. Tá bom? Vocês viram que assim, ele vai rápido, tá? Não é uma coisa que vai devagar. É bem rapidinho, pessoal. Porque embora a gente tenha realmente bastante conteúdo, é, esses pontos aqui são os mais importantes. É basicamente isso que vai cair, tá? Então, que eu acho que são os mais importantes, tá bom?
Beleza, pessoal, então vamos retornar aqui. Então a gente viu o mandato de segurança, terminamos o mandato de segurança, e agora a gente vai voltar e falar da nossa próxima ação, tá bom? Será a repetição do indébito, tá bom? A ação repetição de indébito, tá? Ela é uma ação de conhecimento, né, de natureza condenatória, tá? Então a gente pede a condenação e não a declaração de constituição de algo, tá? Mas condenação em como? Em restituição dos valores pagos indevidamente, tá bom? Quando que eu vou utilizar a repetição do indébito, pessoal? A repetição do indébito, ela é interessante porque do indébito tributário, quando se utiliza? Eu estou pesquisando aqui só para ter uma certeza, pessoal. Porque assim, geralmente, tá? Geralmente, em muitos casos a gente vai utilizar uma ação declaratória, uma ação anulatória cumulada com repetição de indébito, tá? Uma ação de repetição de indébito por si só é difícil de a gente encontrar na prática, tá bom? Na maior parte do tempo, tá? É justamente ela vai ser cumulada com outra ação, tá bom? Então, a repetição do débito ela é comum, mas é muito mais comum você ver uma repetição do débito cumulada com outra ação, tá bom? Então, aqui, pessoal, vou ver aqui em qual momento prazo, vamos ver o prazo aqui, tá? O prazo prescricional, pessoal, para pleitear a repetição do débito é de 5 anos também, tá bom? Mas isso é da doutrina, tá? Vamos ver aqui. Prazo para repetição de débito. Vamos ver. 150, parágrafo 4º do CT. Vamos ver aqui. 150. Rapidinho. Parágrafo 4º do CT. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos, ao contrário da ocorrência do fato do gerador. Não sei se é esse mesmo. Bom, tá. Então, pessoal, justamente a gente vai deixar o prazo aqui para resolver depois, tá bom? Mas em regra, a gente observa que a repetição de débito, como ação autônoma, ela é difícil de encontrar, mas ela, em muitos casos, vai ser acumulada com essas duas ações aqui, tá bom? Em muitos casos mesmo, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos pular aqui direto para a competência. A competência, pessoal, é do foro do domicílio do autor, tá? Foro do domicílio do autor. Bom, e mesma coisa que a gente viu também naquela questão, se é ou não é federal, se for estadual, municipal, enfim, tá? A terminologia é propor ação, propor a repetição da ideia, ação, e as partes serão autor e réu, tá? Normal. A fundamentação, ela está no artigo 165 do CTN e o artigo 319 do CPC, tá bom? Então, será essa a fundamentação. Lembrando, o CPC, ele vai nos dar justamente a questão dos requisitos da inicial, tá? Então, será esse o nosso fundamento, tá? O pedido vai ser a condenação do ente federado à restituição de valores indevidamente pagos, tá bom? Restituição de valores pagos indevidamente. Bom, então será o nosso pedido. Esse é o nosso pedido. As hipóteses de cabimento, tá? Que serão pagamento espontâneo de tributo indevido, tá? Então eu quero pagar espontaneamente um tributo que eu devo, que eu reconheço que eu devo. O próximo é o erro na identificação do sujeito passivo, alíquota ou cálculo, ou seja, eu tenho uma dúvida se eu pago para o município X ou município Y. Como que eu vou fazer? Eu vou, esse é o consignação de pagamento. Aqui ocorreu um erro na identificação do sujeito passivo. Então, eu paguei, né, a cobrança seria, por exemplo, de 1%, eu paguei 3,5%. Então, eu vou lá, eu faço essa ação para poder receber aquele valor, restituir aquele valor
ao invés de ser 3,5%, só apenas 1%. Bom? E por fim, a reforma, anulação, revogação ou rescisão da decisão condenatória. Tá bom? Então, o próprio contribuinte ele vai ser atuado pelo fisco, né, mas durante o curso da demanda acaba pagando o tributo devido. Se a ação anulatória é julgada procedente, surge direito de restituição do tributo anteriormente pago. Tá bom? Então, pessoal, a ação de repetição do débito, por si só, ela não é muito comum. Agora, cumulada com outras ações, ela vai ser bem comum, tá? O prazo, aqui, pessoal, o prazo está bem aqui, ó. O prazo é de 5 anos, 5 anos, tá? Conforme o artigo 168 do CT, tá? Mas o termo inicial vai ser, termo inicial é do artigo 165, incisos 1 e 2, é a data do pagamento do tributo. Agora, se for pelo artigo 1653, é a data em que se tornar definitiva a decisão administrativa. Ou o trânsito em julgado da decisão judicial. Então, pessoal, aqui a gente viu as hipóteses de cabimento, elas são do 165, 1 e 2 e o inciso 3, tá? São 3 hipóteses, uma para cada inciso, tá? O pagamento espontâneo é no inciso 1, o erro na identificação do sujeito passivo alíquota ao cálculo é no inciso 2, e o terceiro é a reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, tá bom? Serão esses os nossos termos iniciais, tá bom? O valor da causa deve corresponder equivalente ao valor a ser restituído, tá? Então, a gente tem o valor então, o valor a ser restituído, então eu estou cobrando esse valor que eu quero que seja restituído. É justamente aqui a gente vai utilizar justamente essa questão do valor, né, que a gente precisa para repetição do débito, tá bom? Lembrando que são devidos juros, são devidos juros e correção monetária, tá? Beleza? Beleza. Agora, pessoal, existe também tributos que vão repercutir na cadeia econômica, tá? Então, não é possível ajuizar ação de repetição de indébito quando o contribuinte repassou a terceiros o custo do tributo, tá? Por exemplo, elevou-se o tributo sobre combustíveis e esse aumento foi passado integralmente aos consumidores. Não pode o proprietário do posto buscar a restituição a ele daquilo que foi pago a terceiros, tá? E se o contribuinte de jure, né, realmente de fato, tá, que seria se o de direito, né, de jurídico, né, provar que não recuperou do contribuinte de fato o valor do tributo, caberá a repetição do indébito ajuizado por ele. Então, pessoal, para um tributo que repercute na cadeia econômica, por exemplo, o CID de combustíveis, o dono do posto ele não vai poder restituir, pleitear a restituição desse tributo, já que não foi ele que pagou, foi justamente o consumidor. Tá bom? Aqui existe, ó, vamos colocar aqui um ponto específico, possibilidade de cumulação com declaratória e anulatória. Lembrando que essa acumulação é extremamente comum, tá? É muito mais fácil você, para falar a verdade, arranjar uma ação declaratória e cumular ela com a repetição do débito, tá bom?
do que você realmente apenas fazer repetição de débito. Porque a repetição de débito, pessoal, às vezes ela não se encaixa necessariamente numa hipótese de não cabimento. Então, você quer, por exemplo, eu quero uma declaratória, eu quero ali uma certidão que não existe débito, tá? Realmente uma certidão de inexistência de débito tributário. Aí você pode pleitear também, mas eu paguei um determinado valor, então você pode pleitear restituição. Então, é possível acumular uma com a outra, tá bom? Aqui também é vice-versa, pessoal. Ou é ação anulatória acumulada com repetição de débito, ou repetição de débito acumulada com ação anulatória. Não tem problema, tá bom? E aqui a medida liminar, pessoal, aqui o professor ele não colocou nada sobre medida liminar, tá? Então, teoricamente, a gente não precisa, não vai falar, tá? Mas, se cobrar, pessoal, são os mesmos requisitos que a gente viu aqui na ação anulatória e declaratória, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, assim, fazer assim, só para mostrar que o professor, ele realmente não relatou aqui sobre a medida liminar na repetição de débito, tá? Alguma dúvida, pessoal, aqui quanto à repetição do indébito? Não? Beleza. Agora a gente vai para o nosso próximo, que é a consignação e pagamento, tá? A consignação e pagamento, pessoal, ela é aqui. Ela vai ser uma interessante também, porque a consignação, ela é a única cuja pretensão é pagar o tributo, tá? Se eu quero pagar um tributo, é a consignação e pagamento que eu vou fazer, tá? Então, a minha pretensão é justamente pagar esse tributo, tá? Vamos aqui para competência. Competência é proposta, perdão, local, foro do local do pagamento, tá bom? Então, se eu quero pagar, por exemplo, eu paguei em Maringá, eu vou propor, né, a consignação em Maringá, tá bom? Então, eu quero pagar um tributo, o IPTU está sendo cobrado, né? Então, o IPTU é de Maringá, ele está sendo cobrado em Maringá. Então, eu vou lá e eu pago em Maringá. Eu proponho a consignação e pagamento em Maringá, tá bom? E assim por diante, tá? A terminologia será também autor e réu, então aqui é propor ação, partes serão autor e réu, tá? Fundamentação está lá no artigo 165 do CTN e o artigo 539 do CPC, tá? São esses os nossos fundamentos, a nossa fundamentação. Temos as hipóteses de cabimento, que são 3, que é quando há recusa de recebimento, então o fisco ele não quer receber o tributo, tá? Então aí eu faço a consignação em pagamento. Quando há subordinação do pagamento de outro tributo ou do cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal, então quando eu condiciono o pagamento de um tributo ao pagamento de outro, tá? É cabível aqui a repetição a consignação em pagamento, tá? E por fim a bitributação, que é aquela hipótese que eu falei, quando eu não sei para quem que eu vou pagar, então eu estou entre ali entre o município X e o município Y, eu não sei para quem que eu vou pagar IPTU, vou lá e eu faço a consignação em pagamento sobre aquele que eu entendo que é o maior valor, o juízo de maior valor ali para poder já realmente já estiver pago, tá bom? Aí caberá ao juiz reconhecer qual que realmente vai ser o lugar devido do pagamento, tá? Nós temos as hipóteses de não cabimento, tá? Que é quando ele pretende pagar mais sem juros e multa, precisa ter juros e multa, pretende pagar mais em valor menor, se ele pretende pagar mais em menor valor, ele não vai utilizar a consignação. Se os dois entes cobram, mas o pagamento já foi feito a um deles, então, pessoal, na dúvida, sempre faz a consignação em pagamento, tá? Nunca pague se você tiver dúvida. Pretende pagar por meio do parcelamento negado, tá? Então, ele foi negado um parcelamento, você
você vai lá e quer o consignação pagando parcelado. Não, ele foi negado, então não pode mais, não existe mais essa pretensão. Mas nesse caso seria possível, em tese, o mandado de segurança para reconhecer o direito ao parcelamento. Em tese, mas também, né? Os efeitos é considerar se há efetuado o pagamento, o pagamento e o valor consignado será convertido em renda, liberando o autor da ação, tá? Então, da ação que seria aqui a execução fiscal, tá? Aqui o prazo, pessoal, não há prazo, tá? Então, não há prazo. Poderá ser proposta a qualquer tempo, tá? Então, não existe prazo na consignação de pagamento. O valor da causa, pessoal, será o valor do tributo que se pretende pagar, tá? Justamente isso. Beleza? E o pedido aqui, pessoal, é procedência do pedido requerendo autorização para consignar o valor em pagamento e, consequentemente, extinguir o crédito tributário. Tá bom? Será esse o nosso pedido, tá? E aqui a medida liminar é a mesma coisa, pessoal. Se ele não falou, a gente considera como se não fosse necessário, tá? E não existe um ponto específico que a gente pode dizer, pessoal, que ele deu ênfase é na questão da hipótese de bitributação, né? Hipótese de bitributação. A dúvida para quem eu vou pegar. Sobre quem eu vou pagar. Sobre para quem eu vou pagar. Tá bom? Então, existe essa hipótese. Tá bom? Essa seria um ponto específico aqui da nossa consignação. Alguma dúvida, pessoal? A gente já está acabando, tá? Não? Então, nenhuma dúvida. Vamos continuar aqui. O nosso próximo a nossa próxima ação será os embargos à execução. Pessoal, a execução, né? Então, aqui ela já se iniciou. Tan, 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 tan. Então, aqui a gente não tem mais chance. O fisco entrou e ele vai realmente estar bem ali cobrando com toda aquela cautela que ele tem, né, para cobrar, tá? Porque ele gosta de cobrar, ele gosta do nosso dinheiro, tá? Essa peça ela vai ser possível, né, após ajuizada a ação judicial do fisco, né, a execução fiscal, tá bom? Então, ela vai ser proposta aqui, tá? Um ponto específico dela é que depende de garantia do juízo, tá? Isso daqui é um ponto importantíssimo, tá? É necessário garantir o juízo para você poder ajuizar os embargos de execução, tá? Tudo bem? Prazos, vamos aqui ver os prazos, pessoal. Os prazos, a gente tem alguns dias, tá? Que são, que são propostos para a gente. Então, para pagar ou oferecer bens a penhora, isso aqui é justamente quando já é executada a ação, né? Aqui vai ser de 5 dias conforme a LEF, tá? 5 dias conforme a LEF, que é a Lei de Execuções Fiscais. Para opor embargos, então, para justamente opor embargos, que é o mais importante, que é o prazo que a gente vê mesmo aqui, para opor embargos é de 15 dias, tá? Então, nós temos um prazo de 15 dias, tá? Para justamente a gente opor os nossos embargos, tá? E para impugnar os embargos, é justamente um prazo de 30 dias. Oh, perdão, 15 dias não, pessoal, 30. É que 15 é no CPC, 30 dias para opor e para impugnar os embargos. Tá? Perdão aí. Então, 30 dias. Beleza, pessoal.
Agora, a gente vai para o nosso próximo ponto, a competência. A competência vai ser no foro do domicílio do réu. Olha só que interessante. Por quê, pessoal? Aqui a gente vai ter você, que é o autor dos embargos, você vai ser o réu da execução fiscal, tá? Então, essa execução, em regra, a execução fiscal vai ser proposta no domicílio do réu, tá? Que seria justamente o domicílio do contribuinte, em regra, tá? Para justamente facilitar o contribuinte para pagar o tributo. Então, aqui vai ser no mesmo foro que você começou, que a execução fiscal foi oposta, tá? Então, foi iniciada. Então, por exemplo, o fisco, né? Eu sou a Fazenda Pública de Maringá e eu fiz o lançamento do crédito tributário, eu já constituí em dívida ativa, né? Do IPTU, tá? Agora eu vou só executar essa dívida ativa, tá? E aí eu executo aonde? Aqui em Maringá mesmo. O fulaninho, o nosso contribuinte, ele mora aqui em Maringá. Então eu vou lá e executo ele aqui no Foro de Maringá. O fulaninho, o contribuinte, ele vai ter o prazo de 30 dias para opor os embargos, tá? E aí ele vai opor esses embargos aonde? Em Maringá? Em Maringá, tá bom? Justamente por quê? Porque a execução fiscal, ela foi oposta em Maringá, tá bom? Que é justamente o foro do domicílio do réu, que é o nosso contribuinte, tá bom? Terminologia, pessoal. A nossa terminologia aqui vai ser opor embargos, tá? Opor embargos. Embargos. E as partes serão embargante e embargado, assim como a gente viu em embargos de declaração, tá bom? O embargante será quem? O réu da execução fiscal, e o embargado será o autor da execução fiscal, que é o fisco, tá? E o pedido é julgar procedente o pedido, a fim de desconstituir o título executivo ou afastar o embargante do polo passivo da execução. Bom, então seria esse o nosso pedido, tá bom? Fundamentação está no artigo 16 da LEF, tá? 16 da LEF, tudo bem? Que aqui a gente vai ter, é, nós temos aqui, pessoal, como uma medida liminar, nós temos o pedido de efeito suspensivo, tá? De efeito suspensivo. Isso está previsto no artigo 900. Eu coloquei aqui como medida liminar, pessoal, mas ela não é uma medida liminar. Ela é equivalente, tá? É um efeito equivalente ao da medida liminar, tá? Então, artigo é, do CPC, tá bom? Que aí a gente precisa comprovar a garantia do juízo, tá? Garantia do juízo. A probabilidade do direito, não, o fumus boniuris, probabilidade do direito, e o perigo de dano, que é o periculum imum, né, perigo de dano, o risco ou resultado útil do processo. Beleza? Então será esse o nosso, serão esses as nossas questões aqui. Temos as hipóteses de cabimento, que é utilizado para discutir qualquer matéria, pessoal. Lembra, os embargos de execução é como se fosse uma ação de petição inicial, então a gente pode discutir qualquer coisa, tá? Qualquer matéria. Então, por exemplo, algumas matérias que ele colocou: alegação de violação de princípios, invocação de nulidades, alegação de não ocorrência do fato gerador, defeito do lançamento, erro de cálculo, entre outros, tá? Agora, segundo a hipótese de cabimento, apenas vai caber se garantido o juízo, tá bom? Então, depende de garantia do juízo, pessoal. Não garantido o juízo, não podem ser opostos os embargos de execução, tá? Então, o prazo para pagar oferecer bens a penhora de 5 dias, para opor os embargos é de 30 e para impugnar os embargos é de 30 também. O termo inicial, pessoal, a gente vai ter os três termos iniciais aqui, pessoal.
Então, da data do depósito em dinheiro, tá? Então, na hipótese de haver o depósito do valor integral do tributo, tá? Na data da intimação da penhora, então, mediante o oficial de justiça, e na juntada da carta-fiança ou seguro garantia aos autos, tá bom? Então, serão essas as nossas hipóteses de cabimento, tá bom? Serão esses os nossos termos iniciais aqui do prazo, desse prazo aqui que a gente viu de 30 dias, tá bom? Aí o valor da causa vai ser justamente o equivalente ao proveito econômico, tá? Da causa. Bem, então, proveito econômico da causa, tá? Só colocar só o proveito econômico. Beleza, pessoal? Com isso, a gente encerra os embargos à execução. Alguma dúvida, pessoal? Não? Não há dúvidas? Rapaz, aí sim, pessoal, vocês estão bem. Então tá. Agora a gente vai para a nossa última ação do contribuinte, tá? Que é justamente a exceção de pré-executividade. A gente vai já coloca um ponto específico que é para arguir matéria de ordem pública, tá? Então, por exemplo, citação, perdão, nulidade, né? Nulidades, prescrição, entre outros. Beleza? Então, serão esses a matéria de ordem pública. A gente vai arguir apenas matéria de ordem pública que pode ser arguída aqui na exceção de pré-executividade, tá? Então, a exceção de pré-executividade, ela não é, olha só que interessante, ela não é uma ação inicial, pessoal. Ela vai ser oposta como uma mera petição, uma simples petição, tá bom? Então, é a apresentação na própria execução e não é por dependência, é na própria execução. É como se fosse uma contestação, tá? Na contestação, você precisa criar uma ação autônoma? Claro que não. Você apresenta nos próprios autos da petição inicial, e exatamente aqui, tá bom? Ela não tem dilação probatória, tá? Vou colocar aqui também, né? Sem dilação probatória. Tá? Então, não há dilação probatória na nossa exceção de pré-executividade, tá bom? Não tem essa dilação. E ela é cabível, pessoal, vamos também colocar aqui um ponto, não é necessário garantir o juízo. Garantido quando. Então, é cabível quando eu não posso ou não consigo garantir o juízo, tá? E aqui, pessoal, já coloco aqui como fundamentos aqui que ela é uma criação doutrinária e jurisprudencial. E aí a gente coloca a súmula jurisprudencial que fundamenta a nossa exceção. Eu vou aí depois eu vou aqui, ó. Essa súmula 393 do STJ, tá? Mas a gente também tem o artigo 803, parágrafo único do CPC, tá? Então, será esse. E também nós temos o artigo 5º, incisos 34 e 35 da nossa Constituição, tá bom? Então, pessoal, não existe lei específica da da exceção de pré-executividade, não existe nenhuma menção sequer do nome exceção de pré-executividade, nem no CPC, nem na nossa Constituição. Então, uma criação doutrinária e jurisprudencial, conforme esses entendimentos que a gente viu desses artigos 803, parágrafo único do CPC, e o artigo 5º, incisos 34 e 35. Tá bom? Beleza? Tá. Então, pessoal,
Uma coisa que é importante a gente perceber nos efeitos da exceção de pré-executividade é que a apresentação dessa exceção, ela não gera efeito nenhum, tá? Agora, pela procedência da exceção, acarretará a extinção total da dívida, a extinção parcial da dívida ou a retirada de alguém do polo passivo, tá bom? Então, justamente tem essa questão, tá? A medida liminar aqui, eu vou colocar que não há obtenção de efeito suspensivo, tá? Até porque não faz sentido, pessoal, se você tem a possibilidade, mas eu consigo garantir o juízo, isso não vai suspender? Sim, a garantia do juízo suspende a exigibilidade. Mas, pessoal, se você tem dinheiro para garantir o juízo, por que que você vai utilizar uma exceção de pré-executividade? Já garante e faz aí os embargos de execução, poxa vida, entenderam? Então, aqui, a gente não tem o efeito, a obtenção de efeito suspensivo, justamente porque a gente não tem como garantir o juízo, tá? Beleza? Então, por isso, é esse o motivo pelo qual a gente tem esse efeito, tá bom? De não obtenção de efeito suspensivo, tá bom? Então, a jurisprudência, ela amplia o tema, né, o cabimento da exceção para outros temas, tá? Mesmo temas que não são de ordem pública, mas que não exigem dilação probatória, e nem a questão da própria da garantia do juízo, tá bom? Então, existe essa ampliação do tema da exceção de pré-executividade para alcançar temas que não são, como que eu posso dizer, usualmente encontrados como matéria de ordem pública, tá bom? Mas, contanto que eles não exijam dilação probatória, tá bom? O prazo, pessoal, aqui também não há prazo. Então, vamos lá, não há prazo, beleza? Não há prazo. Então, você pode opor em qualquer momento. Por quê? Por quê, pessoal? Por que, que não há prazo na exceção de pré-executividade? Porque matéria de ordem pública, ela pode ser reconhecida de ofício. Ela deve ser reconhecida de ofício pelo juiz. Por isso que não há prazo. Porque você pode reconhecer em qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. É matéria de ordem pública. Por exemplo, prescrição. Quando que você pode reconhecer a prescrição? Toda vez, em qualquer momento. Incompetência absoluta também é matéria de ordem pública. Por quê? Porque pode ser arguída em qualquer momento da ação, tá bom? Então, justamente isso, por isso que não há prazo. O valor da causa não é possível identificar, tá? Mas não é errado indicar um valor não é errado indicar um valor próximo ao que se pretende. Aqui, pessoal, é interessante porque não é possível identificar. E, pessoal, por ela ser uma mera petição, não é nem necessário indicar o valor da causa, tá? Não é possível identificar o valor da causa. Nem é necessário, vou colocar aqui, nem necessário. Mas não é errado indicar o valor próximo ao que se pretende, tá bom, pessoal? Agora, olha que interessante. Existe uma observaçãozinha aqui, tá? Que é o quê? Que, apesar de não ser necessário indicar o valor da causa, haverá sucumbência na hipótese de indeferimento do pedido, tá bom? Então, indeferida a exceção de pré-executividade, a gente tem a sucumbência, que vai ser arbitrada pelo próprio juiz, tá bom? E aí nós temos, então, o próprio pedido, tá? Que é julgar procedente, aqui, ó, julgar procedente o pedido a fim de desconstituir o título executivo ou afastar o recipiente do polo passivo da execução. E quem é esse recipiente? Esse recipiente são as nossas partes aqui, ó. Então, o verbo é apresentar ou aduzir, é a exceção. E as partes serão
o recipiente, que é o autor, recipiente, que é justamente o réu da execução fiscal, ou melhor, executado da execução fiscal, e o excepto, tá? Que é o exequente da execução fiscal. Beleza? Então são esses as nossas partes, tá bom? Então é apresentar um aduzir a exceção e as partes serão recipiente e excepto, tá bom? E por fim, aqui a gente já terminou. A competência, faltou a competência, né? A competência no foro do domicílio do réu, tá? Conforme artigo 46 do CPC. Por quê, pessoal? Porque vai ser a mesma questão dos embargos de execução. Aqui a gente já tem a execução fiscal. Então, aqui a gente vai ter essa informação. E aí, já que a gente já tem execução, a gente vai justamente nos próprios autos do processo, né, nos próprios autos da execução, a gente vai aduzir essa exceção de pré-executividade, tá bom? E aí, por isso que vai ser no foro de domicílio do réu, bom? Alguma dúvida, pessoal, sobre qualquer uma dessas ações? Não? Tá. Agora, pessoal, a gente vai ver as ações de competência do fisco, tá bom? A do fisco, a gente não vai dar tanta ênfase assim, porque o professor, ele com certeza vai cobrar mais as ações do contribuinte, tá? Mas vamos lá, do fisco, pessoal. Agora vamos voltar. Essa tabelinha eu vou dar uma embelezadinha nela, vou dar uma caprichadinha só para ficar um pouquinho melhor. E eu vou voltar aqui a apresentar o nosso artigo aqui, o nosso arquivo de direito tributário. Então, nós temos aqui a própria as ações do fisco, né? A medida cautelar fiscal e a execução fiscal, tá bom? Então, são essas duas ações que a gente tem do fisco, tá bom? Na medida cautelar fiscal, ela é uma forma de proteger o crédito tributário, é uma medida cautelar, né, por sinal, na qual o devedor dificulta ou impede a satisfação do crédito, tá? Ela é regulada pela Lei 8.397, tá? Então, deve existir um crédito tributário lançado pelo fisco, então deve haver o lançamento. E a sua eficácia é garantida mesmo que sua exigibilidade seja suspensa, ou seja, mesmo que o contribuinte parcele a dívida, a medida cautelar fiscal se manterá eficaz enquanto o crédito não for extinto por inteiro, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho uma medida cautelar para que o devedor ele não fuja com os bens, né? Ele não faça a liquidação de todos os seus bens e fuja do país, né? Essa medida ela vai se manter até mesmo que seja suspensa a exigibilidade do crédito, tá bom? O procedimento é por meio é uma petição inicial, tá? Que pode ser liminarmente concedida a medida cautelar fiscal, então uma petiçãozinha ali que o fisco faz como uma medida liminar ali, mostrando o periculum in mora e também a possibilidade de direito, tá? É suscetível de agravo de instrumento a decisão interlocutória que considera liminar, assim como qualquer outra decisão interlocutória que a gente tem de concessão de liminar, tá? Normalmente. Após o recebimento da inicial, a citação do devedor que tem prazo de 15 dias para contestar e indicar as provas que pretenda produzir, tá? Então, pessoal, a gente tem a citação do devedor, né? Ele vai ser citado e ele vai ter 15 dias para contestar. Então, é um procedimento como se fosse um procedimento que a gente já está acostumado, um procedimento civil, tá? Será julgada por sentença, cabendo apelação sem efeito suspensivo, exceto se o requerido oferecer garantia. Aí ele vai garantir. O requerido aqui seria justamente o fisco. E para o fisco oferecer garantia, pessoal, é nada, é dinheiro de troco para o fisco, né? Então, realmente será ele sempre conseguirá
ter esse efeito suspensivo, tá? Tempo de eficácia, pessoal. Caso seja deferido o procedimento preparatório, o fisco deverá propor a execução judicial da dívida ativa no prazo de 60 dias, contados da data em que a exigência se tornar irrecorrível na esfera administrativa. Então, contanto que seja irrecorrível essa exigência, ele vai executar ali, apresentar a execução judicial, e aí ele deverá propor em 60 dias, tá bom? E aí vai ser esse tempo de eficácia, enquanto nesses 60 dias vai ter essa medida cautelar considerada, tá bom? Agora, ajuizada após o ajuizamento da execução fiscal, enquanto estiver pendente a execução. Então, 60 dias antes da execução fiscal, tá bom? E depois ajuizada a execução por tanto tempo que ela durar, tá bom? Esse é o tempo de eficácia dessa medida cautelar fiscal, tá? Ela perderá sua eficácia sendo revogada caso a Fazenda não ajuize a execução fiscal no prazo previsto pelo artigo 11, que é de 60 dias, se concedida a medida cautelar não for efetivada em 30 dias, e se a execução fiscal for extinta e se o crédito estiver pago, tá bom? Serão essas as hipóteses de extinção. Característica, ela pode ser proposta de forma preparatória, então antes do ajuizamento da execução fiscal, ou após, que seria incidental. O fumus boniuris e o periculum mora são previstos pelos artigos 2º e 3º, inciso 1º da Lei 8.397, que é aquela lei que a gente já falou anteriormente, né, da incidência da própria medida cautelar fiscal. Ela objetiva resguardar a viabilidade do direito material do fisco, né? Integra o conjunto das cautelares especiais, viabiliza a disponibilização dos bens do devedor, respeitado o limite de crédito de que é titular a fazenda pública e pode ser estendida a terceiros. Tá bom, pessoal? Então, essa é a medida cautelar fiscal. Agora, ela não é tão mais importante. O mais importante, a ação do fisco, é justamente a execução fiscal. Vamos para ela, pessoal. Ela é regulada pela Lei 6.830 de 80, que é a LEF, a Lei de Execuções Fiscais. Tá? Então, ela é uma lei própria de tão importante que é essa ação, tá bom? Ela busca a efetivação do pagamento de uma dívida, serve para créditos tributários ou não tributários constituídos pela Fazenda Pública. Tá? Isso é importante, pessoal. A execução fiscal não é apenas para créditos tributários, ela é para créditos não tributários também. A dívida ela precisa estar apurada e inscrita em dívida ativa. Tá? O CPC ele aplica-se apenas subsidiariamente, já que a execução fiscal é regida por lei especial, que é a LEF. Pode ser decretada a indisponibilidade dos bens do executado devidamente citado, que não quita a obrigação, não indica bens a penhora, tá? Então, pode ser, isso daqui acho que até caiu uma questão hoje na integrada, né, que é justamente, foi mais ou menos isso, né? Então, pessoal, ela pode ser decretada a indisponibilidade dos bens do executado, contanto que ele esteja citado, mesmo ele não, e contanto que ele não quite a obrigação e não indique bens a penhora. Então, os bens, eles não é apenas depois de transitado em julgado, não, eles são aqui, pode ser contanto que ele não pague nem demonstre bens a penhora, pode ser decretada em disponibilidade. Então lá o Serasa Jude, né, o Sesba Jude, o Rena Jude, tudo isso que está a cargo do fisco. Tá? Possibilidade de reunião de execuções fiscais, tá? Então a gente tem essa reunião de múltiplas execuções fiscais, conforme a súmula 515 da STJ. Tá? Sujeitos e objetos. Sujeito ativo é a fazenda pública, o passivo é o contribuinte, e o objeto é a cobrança judicial de créditos tributários que foram inscritos em dívida ativa e não pagos pelo devedor. Tá? Requisitos para a propositura da ação, né? Para a propositura da ação, precisa o sujeito ativo tem que possuir a certidão de dívida ativa, então é necessário escrever em dívida ativa aquele crédito, tá? Sem essa inscrição, não é possível executar. O título executivo judicial, extrajudicial, perdão, que é a certidão de dívida ativa, deverá se revestir de liquidez, certeza e exigibilidade. Caso contrário, não poderá ser utilizado na ação executiva. A gente viu com o Rodrigo o tripé da execução, né? Que é justamente certeza, a liquidez e exigibilidade. Então, aqui se aplica exatamente a mesma coisa, tá? O prazo são 5 anos, tá? Então, um prazo prescricional aí de 5 anos contados da constituição definitiva do crédito tributário
ou da conclusão do processo administrativo, ou da formalização do crédito por declaração do contribuinte, tá? Requisitos da inicial estão no artigo 6º da LEF e na súmula 559 do STJ, do STF, tá? Lembrando que não se aplica o artigo 319 do CPC, pois a norma específica quanto aos requisitos da petição inicial. E esses requisitos, pessoal, eles são bem mais tranquilos, tá? São bem menores que os requisitos do 319 do CPC. Então, realmente, por quê? Porque, por exemplo, em ação de execução fiscal, não é necessária a instrução da petição inicial com demonstrativo de cálculo de débito, tá? Porque esse não é um requisito do artigo 6º da LEF. Então, a gente tem um favorecimento próprio do fisco. Mas é verdade, pessoal, é o Estado que cria uma lei e é o interesse dele cobrar um tributo. É óbvio que ele vai criar uma lei que beneficie o Estado, né? Óbvio, né? Que o Estado vai beneficiar o próprio Estado. A citação de executado, ela, como regra, será realizada por correio, né, com um aviso de recebimento, e não sendo consumadas essas formas, cabe a citação por edital. Então, a citação também acho que teve uma questão assim, pessoal. A citação, ela não é exclusiva por edital. Ela será, como regra, por AR, por aviso de recebimento, ali, por carta, tá bom? E, por fim, a penhora na execução fiscal, ela pressupõe a citação do executado, o não pagamento da dívida e a não garantia do juízo pelas outras formas, né? Depósito, fiança ou seguro garantia. E existe uma ordem de penhora que, em preferencial, será o dinheiro, tá? Mas é possível outros tipos de penhora, imóveis, veículos e assim por diante. Tá bom, pessoal? Acho que tá bom por hoje, né? Então, acho que terminamos o nosso conteúdo, né? Depois eu vou mandar essa tabelinha, só vou terminar algumas coisinhas que faltaram, e aí eu já mando essa tabelinha para vocês, tá? Lembrando que a prova de amanhã vai estar tranquila, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, porque o Murilão não é de cobrar, fazer questões muito difíceis, não, tá? Como que vai ser um modelo que ele vai cobrar? A gente vai ter que citar, provavelmente, ele vai dar um enunciado, e aí a gente vai falar qual que é a ação cabível, tá? E aponte o prazo dessa ação, ou aponte se existe algum requisito para concessão de medida liminar, ou qual é o efeito. Depois, na tabelinha, eu vou adicionar os efeitos também, tá? Acho que os efeitos são importantes para a gente observar, tá bom? Depois lá eu adiciono os efeitos. Ou qual que é o pedido que você vai fazer, tá? São coisas simples, são coisas tranquilas, tá bom, pessoal? Nada fora do comum. Beleza, pessoal? Alguma dúvida que vocês têm? Qualquer dúvida? Agora é a hora. Não? Beleza, então, pessoal. Então, muito obrigado a todos que participaram. Deus abençoe vocês amanhã. Marcos, você tem uma dúvida? Pode falar. Lembrando que não pode usar o VAD amanhã, tá bom, pessoal? Não vamos poder utilizar o VAD. Quando tem o mesmo imposto, duas vezes cobrado. Usa qual? Então, Marquinhos, a gente tem aqui, por exemplo, tem o mesmo imposto que está sendo cobrado duas vezes. Qual que eu utilizo? É a consignação em pagamento, tá? Vamos voltar ali na consignação em pagamento, aqui, ó. Nas hipóteses de cabimento da consignação em pagamento, a gente tem a bitributação, que é justamente o caso que você me relatou, tá? Então, eu tenho dois ou mais tributos sendo cobrados. Eu não sei para quem que eu vou pagar. Eu quero pagar para Maringá, mas Sarandi também falou que eu estou devendo, tá? Então eu vou utilizar a consignação em pagamento para pagar o valor maior, porque aí eu já estou precavido. Eu sei que um é 5 mil, o outro é 3 mil. Eu vou pagar 5 mil para não correr esse risco de 3 mil ser correto, entendeu? Se for correto de 3 mil, eu vou receber ali, ele vai pagar e ainda vou ter ali os 2 mil acrescidos de correção monetária, né? Agora, se o de 5 mil for o correto, simplesmente ele vai pegar ali os 5 mil e pronto, acabou, tá? O próprio juiz, ele vai identificar qual que é a circunscrição que vai ser devido ao pagamento, tá bom? Acho que até quando o mesmo lugar cobra duas vezes, então, para o mesmo lugar que cobra duas vezes, a gente pode utilizar, é difícil, né, o mesmo lugar cobra duas vezes, mas se ele cobrar duas vezes, aí a gente paga uma vez
E se a gente pagar uma outra, a gente pode pleitear a restituição, tá? A repetição do indébito. Então, eu paguei e acabei pagando 2 vezes o mesmo imposto, o mesmo IPTU, né? O de Maringá, por exemplo. O mesmo imposto, o mesmo IPTU eu paguei 2 vezes. Você pode pleitear a restituição, mas a repetição do indébito. Só que o juiz ele vai falar, olha, realmente aqui teve sentido, então ele vai fazer a restituição. Pode ser que seja julgado improcedente, e aí você realmente, quem paga errado, paga 2 vezes, né? Tem esse brocardo, né? O mal pagador pagará 2 vezes. Tudo bem? Nada, tranquilo. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês me mandem no WhatsApp, tá? Muito obrigado a todos que participaram. Deus abençoe amanhã, pessoal. Façam uma boa prova, façam com calma, tá? Façam a leitura certinha do enunciado. Até mais, pessoal. Um ótimo dia para vocês.